Irmãos, nesses dois salmos, o Salmo 102 e 103, nós temos os salmistas expressando algo diferente. Por exemplo, no Salmo 102, você já começa o salmista dizendo: ouve a minha oração, chega a ti o meu clamor, não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Veja, havia um homem angustiado por trás desse salmo, desesperado. Alguém que, quando foi buscar a Deus, às vezes como a gente, no momento de dor, no momento de desespero, no momento de angústia, no momento de dificuldade, naquele momento está o salmista aqui dizendo: Senhor, os meus dias se desvanecem como fumaça, os meus ossos ardem como um tição. Veja como o salmista começa a dizer: o meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer meu pão. Quer dizer, nem comer ele comia. Sabe quando a pessoa passa por uma situação tão desesperadora que ele perde a fome? Esse era o salmista. E aí, irmãos, ele começa a dizer, e ele diz assim no versículo 6: sou semelhante ao pelicano no deserto, cheguei a ser como a coruja das ruínas. E ele continua: eu vigio e tornei-me como um pardal solitário no telhado. Veja, irmãos, a situação desse salmista. No Salmo 102 ele se compara a um pelicano no deserto, a uma coruja, a um pardal solitário. No Salmo 103 nós vemos um outro estado, porque quando ele começa no Salmo 103 ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. São fases que a gente passa também, não é? Na verdade, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E aí o salmista já se compara com uma águia. O salmista do Salmo 103 se compara com uma águia, mas no Salmo 102 ele se compara a um pelicano no deserto, a uma coruja nas ruínas, a um pardal solitário. E nestes salmos, irmãos, a gente encontra 4 aves, e eu queria que a gente aprendesse com essas 4 aves, em nome de Jesus, amém? Nós temos aqui o pelicano, no versículo 6, a coruja, no versículo 6, o pardal, no versículo 7. O primeiro que eu queria destacar, ele diz assim: sou semelhante ao pelicano no deserto. Presta atenção, irmãos. Eu fui buscar o que é o pelicano. Como é o pelicano? O pelicano é uma ave de pescoço longo, que contém uma bolsa com a qual armazena o alimento. É uma ave bem popular, pois é encontrada em quase todos os continentes. Tem pelicano em quase todos os continentes, menos na Antártida. O pelicano pode medir até 3 metros de uma asa a outra. E a dieta do pelicano é peixe. O pelicano é uma ave aquática. Ele se alimenta de peixe. Então o pelicano sempre está onde tem água. O pelicano está onde tem água. Mas o salmista está tão angustiado e triste que se compara um pelicano aonde? No deserto. Meu Deus! Imagine um pelicano no deserto, irmão, sem água, sem alimento. No deserto não tem água, não tem peixe. É morte na certa. E esse pelicano no deserto, irmãos, fala da pessoa que vive em sequidão espiritual. Pessoas que estão com o coração seco. Fala da pessoa que vive, irmãos, que não consegue amar. Tem dificuldade de amar. Aquela pessoa que não consegue perdoar. Uns dias atrás, uma pessoa me procurou, entrou no gabinete e falou: pastor, me ajuda, pastor. Eu estou sofrendo tantos problemas na minha vida que eu estou seca. Eu não consigo amar. As coisas estão tão difíceis. Eu sou igual uma amargurada. As pessoas chegam perto de mim e sentem amargura. Eu conheço muita gente assim, e você também talvez já passou por fases assim na sua vida, ou quem sabe você está passando por uma fase assim na sua vida, uma fase de sequidão. Falta água, falta amor, falta a vida de Deus em você. E vejo, irmãos, que uma das estratégias de Satanás é secar nossa vida. Você sabe como a Babilônia foi conquistada pelos caldeus, irmãos? O leito do rio foi desviado. Sabe como é que eles conseguiram fazer com que os babilônicos se rendessem?
O leito foi desviado, faltou água. Se faltou água, eles tiveram que se render. Meu irmão, sem água não há vida. Sem água as pessoas se rendem. E água fala de vida de Deus. Vocês lembram quando Jesus encontrou a mulher samaritana? A mulher samaritana estava num poço. E Jesus chega diante daquela mulher e diz para aquela mulher: todo o que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Mulher, essa água que você está tomando, você toma agora, mas depois você vai voltar a ter sede. Mas depois que você experimentar da água que eu der, nunca mais você vai ter sede, porque aquele que beber de mim vai jorrar fonte de água viva. Isso que Jesus disse, irmãos. Satanás, ele tenta desviar o curso do rio de Deus das nossas vidas. Eu não sei se você já passou por momentos assim. Eu já passei. Parece que o rio de Deus desviou da minha vida, sabe? Estava tudo tão bom, tudo florido, o que eu plantava colhia. Porque onde tem água tem plantação. Onde tem água, o semente quando cai na terra, e onde tem água ela vai brotar. A gente passa na vida por momentos assim, mas de repente parece que o leito do rio desviou. E você começa a plantar e não colher. Você começa a orar e não tem resposta da oração. E aí começa a vir a sequidão. Irmãos, e é interessante que quando isso acontece, algumas atitudes começam a aflorar na nossa vida. A primeira atitude é essa: as palavras se tornam secas. A pessoa abre a boca e não sai louvor. Só palavras ásperas, palavras agressivas. Não tem gente assim, irmãos? Você vai conversar com ela, ela vive dando patada. Ela sempre responde com uma patada. Ele está sempre em defesa. Às vezes você vai conversar e vai dar um conselho para ajudar. A pessoa fala: olha, eu não preciso da sua ajuda, vai cuidar da sua vida e tal. Quando não fala outras coisas mais. A pessoa usa as palavras como uma arma para ferir, para machucar. Por quê? Está seco. Meu irmão, quem tem a vida regada pelo rio de Deus tem sempre palavras doces, palavras de vida. Eu sempre ministro aqui na igreja. Quando eu tenho reunião com os dirigentes de G100, com os supervisores, eu digo: meu irmão, o G100 é um lugar para você ministrar vida. G100 é lugar para você ministrar fé. As pessoas apanham no trabalho, apanham dentro do ônibus, apanham no sentido, né? Tudo dá errado. Quando eles chegam numa reunião de G100, numa célula, eles recebem vida, refrigério para a vida deles. Quando vêm na igreja, meu Deus, que culto maravilhoso, que coisa maravilhosa. É o que nós temos visto aqui na nossa igreja, irmãos. As pessoas que têm vindo muitas vezes de fora, têm ficado, porque, irmãos, tem vida aqui neste lugar. A água fresquinha de Deus jorrando aqui sobre as nossas vidas. Às vezes tem gente que chega. Quarta-feira passada chegou uma pessoa aqui na igreja e ele me procurou. Depois na quinta-feira me ligou, falou: pastor, eu fui naquela igreja porque um amigo meu me convidou. E eu cheguei lá assim, desse jeito, irmão, seco. Pastor, eu não consigo mais amar nem perdoar. Mas quando eu fui na igreja, pastor, eu nunca entrei numa igreja de crente. Foi o que ele disse para mim. Eu saí de lá dizendo: agora eu entendo porque que esses crentes ficam dando glória a Deus, aleluia. Agora eu entendo porque que eles falam que é bom demais. Ele diz: pastor, eu preciso conversar com o senhor pessoalmente. Mas eu encontrei vida. Aí. Nós temos que ser instrumentos de vida, meu irmão. Sabe o que diz a Bíblia em Colossenses 4:6? Diz assim: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A sua palavra tem que ser sempre com graça, temperada com sal. Você sabe, uma comida temperada com sal é uma comida saborosa. A sua palavra tem que dar vida. Você tem que transmitir vida através das suas palavras. Olha o que diz Provérbios 16:24: palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Diga uma palavra suave para a pessoa que está do seu lado. Faça um elogio para a pessoa que está do seu lado aí. Diga. Amém, irmãos? Muitas vezes, quando as palavras são secas, as atitudes são secas. Comportamentos marcados pela indelicadeza, pela agressividade. Hoje, irmãos, os mais jovens não dão lugar aos velhos no ônibus, mas não. O velho tem que chegar e pedir, e mesmo assim acha ruim. A gentileza deu lugar à indelicadeza. As pessoas não respeitam mais os outros.
Nós temos vivido essa situação, às vezes dentro de casa, não há delicadeza entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido. Quando era namorado, era meu amor, minha vida, meu docinho de coco. E aí agora é só assim: já te falei, mulher, você também. Não tem mais paciência um com o outro. Não permita que isso aconteça dentro da sua casa, meu irmão. Transforme a sua casa num pedacinho do céu. Você não é um pelicano no deserto. Eu quero profetizar: você não é um pelicano no deserto. A sua casa vai ter vida, vai ser lugar de paz, vai ser lugar de alegria. Eu sempre digo isso aqui, vou voltar a dizer: eu faço tudo para manter a minha casa um pedacinho do céu. Eu não levo o problema da igreja ou de onde eu for para dentro da minha casa. Quando eu chego em casa é festa. Meus meninos até hoje, a Gabriela está com 17 anos e o Daniel tem 12. Eu chego em casa, ele sai correndo e me beija, me abraça e me joga no chão. Até hoje. Porque eu faço questão de que a nossa casa seja um lugar de rio, um lugar agradável, um lugar gostoso. Você tem que fazer isso, querido. Nós não podemos fazer isso. Alguns dizem assim: eu não levo desaforo para casa. Eu me lembro, meu pai era pastor em Juiz de Fora. Eu amo muito Juiz de Fora. Eu passei minha adolescência em Juiz de Fora. E eu tenho muitos amigos em Juiz de Fora. E eu me lembro que meu pai foi pastor lá 6 anos. E converteu um cara musculoso, sabe? Não era moda ainda o pessoal fazer. Agora hoje em dia os jovens estão tudo bombados, né? Mas não era moda ainda não. Mas ele era musculoso, fortão, bebia todas. E ele converteu e converteu para valer, irmãos. A conversão do cara foi de primeira. E um dia, eu me lembro até hoje, ele chega lá na minha casa, na hora do almoço, fala: pastor Sampaio, ora por mim, pastor, ora por mim. E meu pai falou: o que foi, fulano? Ele falou: pastor, eu fui pregar o evangelho para um amigo meu lá no botequim. E ele estava meio bêbado, pastor. E quando eu comecei a falar de Jesus para ele, ele falou assim: que Jesus que nada, cara. E eu não aguentei, pastor, dei um soco nele. E ele caiu lá no chão, pastor. O pessoal teve que me segurar, porque eu queria quebrar ele todo. E meu pai falou: filho, não é assim, querido. Não é dessa forma não, vem cá, deixa eu orar por você. Ele estava em processo de transformação. E aquele rapaz se tornou uma bênção no reino de Deus, né? Mas eu achei interessante ele ir: pastor, ora por mim, pastor. Eu bati no fulano, falei: olha, não, agora meu pai dando conselho, volta lá depois, pede perdão, sabe? Você acabou desperdiçando uma oportunidade tão boa de mostrar que você mudou, cara. Porque eles vão dizer: pô, o cara converteu, mas continua do mesmo jeito. Então nós não podemos ser assim, meu irmão. Esse negócio de não levar desaforo para casa, isso é conversa fiada. O que é isso? Às vezes é muito melhor você ficar calado. Você ganha muito mais ficando calado. O que significa ser cheio da graça? Há um aspecto da graça que não é falado, irmãos. Graça como elegância, como gentileza. Nós devemos ser gentis uns com os outros. Gentis. Ontem mesmo eu fiz parte da reunião dos jovens. Estava lotado de jovem ali dentro. E eles me chamam só de pastorzão. Eu abri um Orkut, né, irmãos? E vocês verem, se vocês entrarem no meu Orkut, vocês vão ver o tanto de frases que eles mandam mesmo. Pastorzão, você é uma bênção na minha vida. Não, pastor, não sei o quê. Do jeito dele, sabe? Pastorzão, estou passando aqui para dizer que eu amo muito o senhor. Os jovens. Mas eu faço questão, quando eu entro na reunião deles, eu abraço e beijo cada um. Enquanto eu estou indo para lá, eu estou abraçando e beijando cada um. Isso é uma bênção. Isso é importante para mim. E como resultado disso, irmãos, eu chego lá: ô pastorzão aí, ô pastorzão. A gente tem que entender que o que a gente dá, a gente vai receber. Seja gentil com os outros. Seja gentil dentro de casa. Você não é um pelicano no deserto. Diga: eu não sou um pelicano no deserto. Diga. Amém, gente? A sua vida não é seca. Você já notou que Deus, até para chamar a atenção de quem está no pecado, Ele é gracioso. Ele é elegante. Ele é ético. Quando Adão pecou e Deus foi encontrar com ele lá no jardim do Éden, como é que Deus chegou? Safado de Adão, você fez isso? Foi assim que Deus fez? O que Deus fez? Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia que ele tinha pecado? Lógico. Olha a gentileza de Deus. Senhor, eu comi do fruto proibido.
E eu estou escondido, porque eu descobri que eu estou nu. Adão, vem cá, Adão. Todo pecado tem sua consequência, mas vem cá, Adão. Deixa eu fazer para você uma roupa para cobrir sua nudez. Esse é Deus. E nós precisamos entender que esse Deus amoroso tem que ser uma referência para nós. Então nós devemos, irmãos, dizer